O que é que você tá olhando aí, já tá? Até que eu entro. Já estamos lá, ó. Já estamos ao vivo. Opa, já tem gente chegando. Boa noite. Só enquanto você vai recebendo aí, deixa eu só fazer uma Boa coisa aqui. noite, Maristela, Fran Lima, Josaildes, Leninha. Boa noite, pessoal. Eu tô bem na frente aqui da câmera, fazendo um reparo. Vamos já começar. Deixa eu ver quem vai chegar. Pronto. Olá, boa noite. Olha quem tá aqui comigo hoje para um tema super ultra mega interessante. Oi, Karina. Boa noite. Tá tudo bem aí, gente? Vocês estão ouvindo bem? Vocês vão ver a gente meio que apertadinho aqui, porque é dois cabeçudos, né? Então a gente, e se deixar o celular deitado, fica muito ruim para vocês aí do outro lado. Então vocês vão nos ver assim, apertadinhos, né? Só, por favor, confirmem como é que tá o áudio para vocês. Falem aí para nós como é que tá o áudio. Estão ouvindo bem? Uma delícia. Como é que tá o áudio aí? Gente, fala para nós se tá tudo bem, se estão ouvindo bem. Minha amiga Mary, seja bem-vinda. O Ró Cardoso, Rod 1, não sei. Sônia. Rod é Rodrigo. Sônia é a sua amiga do curso? Eu acho que é a Sônia. Vercosa. Seja bem-vinda, tá perfeito o áudio, ótimo. Fran Lima. Então, pessoal, tudo bom aí do outro lado? Como vocês estão nesse sabadão, né? De quarentena. O Jacques está aqui com uma taça de vinho aqui do lado. Pessoal, hoje... É Rodrigo. Hoje o tema é muito assim, impactante. Eu tô criando coragem aqui para falar sobre o tema, viu? Até parece. Viu? Então, sejam bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui, ter vocês aí do outro lado, para nos ouvir, né? Ouvir um pouquinho aqui do que a gente tem para falar sobre relacionamento de casal, a questão da sexualidade, olhando também para a lei do equilíbrio, né? Que é uma das leis que a gente trabalha aí com as constelações familiares. É uma das leis que o Bert Helling percebeu e que governa os relacionamentos. E a do equilíbrio tem a ver com a relação do casal. Oi, Deja, seja bem-vinda. Tatiane, Josélia Nogueira, sua irmã. Oi, mana, tudo bom? Seja bem-vinda, sejam bem-vindas, tá? Então, só lembrando para vocês que a live de hoje provavelmente não vai dar pra gente concluir esse assunto hoje. Então, se a gente não der tempo de concluir hoje, a gente continua amanhã, tá bom? E como que vai ser a dinâmica da live? Nós vamos falar sobre o tema de hoje e depois a gente abre para perguntas. Isso. E depois a gente faz uma meditação no final para agregar para aquilo que foi falado, né? Ângela! Oi, Ângela, lindona. Então a gente faz uma integração no final da live. Também antes da gente entrar no tema, eu só queria lembrar para vocês, para quem não nos conhece, né? Quem está entrando pela primeira vez na live, a nossa função é ajudar as pessoas a se reconciliarem, né? Nos seus relacionamentos familiares e nos seus relacionamentos como um todo. Então esse é o nosso, pelo menos a minha profissão, não é uma profissão, né? A minha meta de vida, digamos, a minha missão, o meu propósito. Ele ainda, né? Eu também, eu tenho outra profissão, né? Na verdade, mais duas. Professor universitário, que eu no momento parei, e oficial da Polícia Militar e terapeuta barra facilitador. Mas, enfim, eu estou fazendo essa transição da minha profissão de servidor público para a profissão de terapeuta. Por isso que na escola ela está mais à frente, porque ela está mais livre para tocar a escola.
Na verdade, eu estou à frente enquanto ele, né, ainda está exercendo essa função, né? E logo, logo a gente vai estar cada vez mais disponível para levar esse conhecimento dessas leis para o maior número de pessoas que a gente conseguir nessa vida, né? Porque compreender essas leis é algo que transforma a vida da gente. E hoje foi muito interessante porque a gente fez uma reunião virtual com os nossos alunos, né, que terminaram a turma, e assim, o feedback que eles nos deram foi assim, a gente ficou maravilhado, né, com os resultados. Então, às vezes a gente se põe a caminho para fazer algo e você não sabe exatamente o que você está fazendo. Assim, você sabe o que você está fazendo, mas você não sabe aonde aquele caminho vai dar. E aí, quando você tem o feedback, aí você realmente fala, poxa, então esse é o caminho, então vamos continuar. Então, esse projeto dessas lives todos os dias é exatamente para isso, é uma forma de expressar a nossa gratidão por tudo que a gente tem recebido, né, com o conhecimento dessas leis e esse desejo de querer também passar adiante. Então, muito obrigada por vocês estarem aí. E só vou falar mais um pouquinho aqui do canal do Telegram, aí eu abro para você. Vai lá. Então, olha, o Paulo entrou. Paulão! Então, o que acontece? Também com esse intuito de levar algo a mais, né? E a gente criou um canal no Telegram, que é a Escola de Constelação Familiar BSB. E lá todos os dias eu coloco alguma percepção que me ajudou, que nos ajudou a virar uma chave, a uma compreensão que nos ajudou a dar alguns passos adiante. Aí nessa questão do relacionamento, do autoconhecimento e da vida, né? Para que a gente possa viver uma vida mais leve, sempre. Então, é isso, né? De introdução, que aí o pessoal também foi chegando para a gente poder começar a falar, entrar no assunto propriamente dito, né? Rapaz, deixa eu criar coragem aqui. Saúde. Devia ser proibido o povo beber trabalhando, né? Se bem que aqui não é um trabalho, é uma diversão. É uma festa. Então vamos lá, né? Vamos. Essa temática surgiu nos nossos atendimentos, tanto em âmbito individual, que nós atendemos, e no curso online, principalmente no curso online, porque lá os nossos alunos colocam questões abertas e questões individuais. E nós mesmos temos visto ao longo desses anos, tivemos excelentes professores, seja em todos os locais que nós estudamos várias terapias. Mas percebemos que essa questão sexual, existe ainda um tabu muito forte, principalmente no Ocidente, né? Para falar sobre isso. E aí a gente falou, já que as pessoas estão nos perguntando sobre esse tema, é porque é um tema importante, então vamos falar sobre ele. Não é nada importante. Imagine, né, gente, se por meio do sexo que a vida explode para todos nós. Então é um tema muito, muito importante. Então eu gostaria de começar aqui, né? Eu não sei se vocês sabem, talvez vocês saibam, talvez não, mas eu também sou coach em relacionamento e sexualidade, né? Eu fiz um curso no meio do ano passado sobre esse tema, porque sempre eu tive curiosidade em saber sobre a sexualidade mesmo, a sexualidade humana. É algo que faz o meu coração pulsar. E assim, apesar de ter sido criada numa família onde as pessoas, né, são muito religiosas e têm as suas crenças e tabus acerca da sexualidade, eu sempre fui muito curiosa. E assim, eu nunca tive dificuldade de falar sobre sexo, sobre sexualidade. Eu me lembro que quando eu trabalhava, né, que eu era promotora de vendas, eu tinha uns 20 anos. Quando a gente reunia no banheiro, só as mulheres, né? Aí começava a falar sobre sexo e tudo. E eu sempre tinha muita facilidade de falar sobre isso. E daqui a pouco, quando eu olhava, estava ali uma roda de mulheres querendo ouvir e também falar sobre isso. Então é algo que já me chama há um tempo. E assim, para falar sobre sexo é preciso ter
muito cuidado e também coragem e também conhecimento. Então, para falar sobre sexo, eu prefiro falar com ele porque eu acho mais tranquilo. E eu vou começar contando uma história para vocês. Era uma vez, né, que eu estou embalada nos contos ainda da nossa querida Rafa de ontem, que contou um conto para nós lindo, um conto terapêutico. Então, era uma vez uma menina que nasceu lá no interior. E essa menina, ela sempre foi sapeca, bem sapeca, curiosa. E essa menina, na hora que a mãe dela ia dormir, na hora do almoço, o que ela fazia? Ela ia brincar com os coleguinhas. E qual que era a brincadeira dela com os coleguinhas? Era investigar os órgãos sexuais, né? Ela do coleguinha, o coleguinha investigar também dela, né? Tirava ali a calcinha, a cuequinha, e ali era uma brincadeira de criança, uma brincadeira totalmente infantil e sem maldade, sem nenhuma perversão naquilo, né? Não existia. Então, essa menininha brincava assim, só que essa menina cresceu. E quando ela cresceu, ela começou a ouvir das pessoas mais velhas, né, dos seus familiares, que essa questão sexual era algo proibido, era algo errado, era algo feio e que a gente não podia fazer isso. Então, essa já crescida, já uma mocinha, se lembrou das brincadeiras que ela tinha lá na infância. Então, o que aconteceu com essa jovem adolescente? Ela começou a se culpar. Ela começou a ter inúmeras culpas acerca daquela brincadeira infantil lá da infância. E ela trouxe aquilo como um trauma para a sua vida adulta. E esse trauma interferiu na sua vida sexual por muitos anos. Mas um dia, ela já então jovem, já trabalhava, ela estava conversando numa dessas conversas com uma amiga. A amiga contou a seguinte história. Quando eu era criança, lá no interior, eu subia em cima dos meninos da minha idade, tudo pequenininho, e a gente ficava brincando desse negócio sexual. Então ela parou, olhou para aquela amiga falando daquilo com tanta naturalidade. E ela pensou, né? Ela não falou, ela não teve coragem de falar. Ela pensou e falou assim, caramba, mas eu também fiz isso, ela também faz. Então isso é natural. Então naquele momento ela conseguiu virar uma chave. Ela conseguiu ver que aquilo que ela tinha feito era algo natural da idade. Então, com essa virada de chave, ela pôde se liberar daquele trauma e daquela vergonha que ela trazia. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque talvez essa minha história, né, que eu sou essa menininha, seja a história de muitas mulheres principalmente, né? Então, isso pode ainda estar impactando a vida de algumas mulheres por conta da culpa, do pecado. Porque a gente ouviu que sexo é feio, sexo é pecado, sexo só pode ser feito depois do casamento, porque é um pecado. E aí, com o casamento lá na igreja, a gente passa a ser abençoado, né? Então, é assim que a gente começa essa live. Teve gente aí que notou que eu estava olhando aqui. Na realidade, tem algumas anotações, tá? Vamos ver o que eu estou olhando aqui. Gente, ele é um acadêmico, não adianta. Esse povo acadêmico, eles sempre eu falei, meu Deus, para fazer uma live ele tá aqui com empilhadeira de livros. Porque quando ela colocou essa temática, ela falou assim, vou te fazer uma pergunta. Vocês percebem, né, que lá no chamamento da live tem duas perguntas assim muito impactantes. Uma provocação, né? E aí eu falei, não, a gente tem que responder. Então vamos lá. Na verdade, para responder aquelas duas perguntas,
eu preciso contextualizar. Repete as perguntas, né? As perguntas. Quais os mistérios que envolvem o ato sexual e será se estamos livres na hora do ato sexual? Essa é uma provocação. Então, no ato sexual, nós temos os traumas, as nossas crenças, os nossos modelos familiares também estão presentes ali no ato sexual. E quando a gente fala se nós estamos livres, essa pergunta, não estamos livres. Por quê? Observe. Constantino, vamos lá para Roma agora. Já que a gente vai para Roma, eu vou fazer aqui um brinde a Roma. In vino veritas. In vino veritas. Então, quando Constantino I editou a lei de liberdade de culto em 313 depois de Cristo, ali, anos depois, mais ou menos por volta de 380 a 390, a religião, o cristianismo, né? Ele se tornou, a religião cristã se tornou oficial em Roma. E isso impactou profundamente a nossa vida sexual. Caramba, o que tem a ver Constantino com a nossa vida sexual? Lá em 300 anos depois de Cristo, caramba! Que viagem é essa? Mas acho que ele bebeu muito. Eu até fiz uma anotação. Quando a gente estudava lá na ciência política, né? Tem uma coisa bem interessante. O Império Romano se tornou cristão, mas no processo o cristianismo tomou a forma do Império Romano. Então observe o que aconteceu, né? Ao mesmo tempo, uma junção do Império Romano com o cristianismo e também contradições. E essas contradições atuam muito na nossa vida, no nosso modelo ocidental. Por quê? Porque no cristianismo nós temos o casamento como um sacramento eterno. Veja isso, um sacramento eterno e com todos aqueles parâmetros sexuais que nós devemos seguir dentro do casamento. Inclusive, se a gente observar, eu não estou aqui julgando a religião. Aqui a questão não é religião nem política, compreende? Eu estou só contextualizando para a gente chegar na questão sistêmica. Então observem que lá nas cartas de Paulo, se não me engano, cartas aos Coríntios, ele coloca exatamente até a forma como se deve praticar o coito,